Novo Testamento, lição número 13. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra, um programa de estudo de toda a Bíblia. Nos últimos programas abordamos o Sermão da Montanha, seu contexto e suas aplicações. Chamamos esse encontro promovido por Jesus de primeiro retiro espiritual, e foi nele que Jesus desafiou as pessoas que estavam ali a ser parte da sua solução e de sua resposta para o mundo. Jesus os desafiou com a pergunta: que tipo de resposta e de solução você pretende ser? Que tipo de discípulo você será? Ele disse que havia duas possibilidades. Eles poderiam ser dos muitos ou um dos poucos. Eles podiam ser um dos que acham que existe um caminho fácil para ser sua solução e resposta, ou poderiam ser um dos poucos que acham que não existe caminho fácil para ser solução e resposta de Jesus para esse mundo. Eles poderiam ser um dos falsos ou um dos verdadeiros. Um dos que só falam, um dos que realmente praticam o que Jesus ensinou no topo da montanha. Depois de concluir o seu primeiro retiro espiritual, apenas 12 homens responderam sim ao desafio dele. O Evangelho de Mateus conta que Jesus comissionou 12 discípulos para serem apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado, alguma coisa parecida com missionário. Jesus tinha uma visão. Ele foi um visionário com uma missão. No seu primeiro retiro espiritual, Jesus reuniu um grupo que compartilharia da missão e da visão que ele tinha. Jesus queria compartilhar sua visão e missão com o povo, tornando-o parte de sua resposta e solução para todas as necessidades humanas deste mundo. O primeiro retiro espiritual foi um grande sucesso, porque aquelas pessoas que responderam positivamente ao concurso de Jesus assumiram o compromisso de segui-lo. Jesus queria um alto nível de comprometimento. O que podemos observar é que esses 12 homens tinham um alto grau de comprometimento com a missão de serem mensageiros ou missionários dele. Lendo a maneira como Jesus escolheu os 12, deparamos-nos com a palavra disciplina. E vemos que ser um discípulo envolvia um custo alto. Lemos no capítulo 8 de Mateus que quando Jesus desceu do monte, as pessoas diziam: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Um homem aproximou-se e disse-lhe: deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus estava dizendo que ele deveria ser a prioridade número 1, acima de pai, mãe, marido, esposa e filhos. Ele é mais importante do que qualquer outra pessoa nesta vida. É assim que deve ser o compromisso do discípulo de Jesus.
Quando você entende o nível de comprometimento daqueles discípulos, principalmente dos 12 que aceitaram o convite para serem apóstolos, no final do Sermão da Montanha, aí você descobre que aquele era bem diferente do comprometimento que vemos nas igrejas hoje em dia. Anos atrás fui membro do Rotary Club da cidade onde eu era pastor, mas não tinha tempo de me dedicar muito a essa instituição por causa das minhas atividades pastorais. Depois de faltar a 3 reuniões em seguida, sabe o que aconteceu? Eles me colocaram para fora do clube. Agora eu pergunto a vocês, quantas igrejas você já viu que excluem alguém do hall de membros por faltar a 3 cultos seguidos, hein? Imagine, em certas igrejas a pessoa pode ficar 3 anos sem colocar os pés e ainda assim continuar sendo membro. Isso é como estivéssemos dizendo ao mundo, ei, é fácil ser crente, não custa nada ser discípulo. É mais difícil tornar-se membro de qualquer clube que existe por aí do que tornar-se membro de alguma igreja. Isso serve como uma séria acusação da mensagem e do ensino da igreja dos nossos dias. Mas vamos voltar aos 12 discípulos, porque há muito que aprender com eles. Eles são personagens muito importantes para nós porque responderam ao convite no final do Sermão da Montanha e foram os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Jesus quis alcançar o mundo inteiro com esses 12 homens e por isso teve no grupo tipos diferentes de personalidade. E nós nos enriquecemos muito quando os conhecemos melhor. Será que você sabe dizer os nomes deles? É fácil de memorizar. Os 4 primeiros são 2 pares de irmãos, Pedro e André, e depois Tiago e João, que trabalhavam juntos. Felipe e Bartolomeu são sempre citados juntos, assim como Mateus e Tomé. Havia alguma coisa que os unia, talvez o tipo de trabalho. Felipe lidava com cavalos, o que significa que ele trabalhava com transporte. Talvez hoje ele fosse um vendedor de carros. Comparando a lista dos apóstolos, concluímos que Bartolomeu era Natanael. Aparentemente, Natanael foi o único homem já consagrado antes de conhecer Jesus. Você está lembrado que quando Jesus o viu, declarou, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? E Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Felipe o chamar. Possivelmente, era debaixo de uma figueira específica que havia 3 anos, Natanael orava e meditava buscando a Deus. Ele provavelmente teve momentos muito felizes com Deus debaixo daquela figueira. E ninguém sabia disso a não ser Deus. Quando Jesus falou sobre isso com Natanael, ele respondeu, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. As palavras de Jesus foram uma prova que Natanael precisava, porque só ele sabia sobre a chamada comunhão da figueira. Natanael tinha aquele lugar secreto onde tinha uma comunhão profunda com Deus. Você já teve uma comunhão da figueira? Você tem um lugar onde se encontra com Deus? Tomé era outro tipo de pessoa, intelectual e questionador. Hoje, quando alguém duvida das coisas, dizemos que essa pessoa é como Tomé. Provavelmente ele era o filósofo do grupo dos 12, porque ele sempre fazia muitas perguntas. Mas não o subestime por isso. Ele foi um apóstolo muito comprometido. Numa ocasião, quando ele estava de olho para ver se Jesus voltaria para Jerusalém, e os fariseus querendo matar Jesus, Tomé disse que morreria com Jesus. Enquanto os outros apóstolos estavam prontos para correr e se safar, Tomé estava pronto para morrer com Jesus. Mateus era cobrador de impostos, um publicano. Ele coletava os impostos dos seus compatriotas judeus para entregar a Roma, o que o equiparava a um traidor que trabalhava para Roma, que tinha se vendido para o terrível conquistador. Você observa que os evangelhos mencionam sempre 2 palavras juntas, pecadores e publicanos. Isso não quer dizer que os publicanos não eram pecadores, mas que eram classificados na mesma classe de pessoas pelos judeus. Os judeus odiavam os publicanos. Não é interessante que Jesus tenha escolhido um publicano para ser um dos 12? Vou dar mais uma mãozinha para a memorização dos nomes de todos os apóstolos. Os últimos 4 nomes da lista são nomes repetidos na lista de apóstolos. Havia, por exemplo, outro Simão. O nome de Pedro era Simão. Esse outro Simão era chamado de Simão o Zelote.
Isso significa que ele era o oposto de um publicano como Mateus. Esse Simão era patriótico. Pertencia aos zelotes que acreditavam na continuação da resistência contra Roma. Eu sempre me pergunto sobre o que Simão, o zelote, e Mateus conversavam enquanto andavam com Jesus pelas ruas empoeiradas da Terra Santa. Será que eles se falavam? Eles não aparecem juntos na lista dos apóstolos. Imagine o drama quando Jesus mandou Mateus, o publicano, e Simão, o zelote, lavarem os pés um do outro e amarem um ao outro. Havia outro Tiago na lista dos 12, Tiago, filho de Alfeu, citado em Marcos 15, versículo 40, como o mais jovem. Às vezes as pessoas mais jovens se sentem inferiorizadas no meio de um grupo de pessoas mais maduras. Fique feliz em ver um jovem entre os apóstolos. Havia também 2 homens que se chamavam Judas. Havia Judas, o irmão de Tiago, e, é claro, Judas Iscariotes. É importante observar como foi que Jesus os comissionou. Jesus lhes entregou uma missão muito grande. Quando um oficial do exército recebe uma missão, ele a leva muito a sério. O seu serviço no exército é ordenado pelo presidente do país. As ordens que ele recebe são muito importantes. Por isso ele segue as ordens que recebe com muito cuidado, sem negligenciar nenhum item. No Evangelho de Mateus, Jesus dá suas ordens aos apóstolos. Primeiro eles deveriam buscar o povo judeu. Mais tarde Jesus faz o grande comissionamento no final do livro de Mateus e os chama para ir a todas as nações e a toda criatura. Mas o primeiro comissionamento era apenas para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. A ordem do Novo Testamento foi primeiro para os judeus e depois para o grego. Antes, o judeu. Os judeus, primeiro. Eles deveriam pregar o reino dos céus e demonstrar o reino de Deus através de dons e sinais. Eles deveriam curar os doentes, purificar os leprosos, expulsar demônios e levantar os mortos. Eles deveriam fazer toda essa ministração carismática sem cobrar nada. Eles deveriam confiar que Deus satisfaria as necessidades deles e não deveriam cobrar nada de ninguém pelo que fizessem. Eles não deveriam pedir nada a ninguém. Tenho certeza que se esses apóstolos vivessem hoje, eles não iriam gastar o tempo deles pedindo dinheiro. Eles não tinham sido chamados para isso. No Evangelho de Lucas, lemos que eles foram enviados como ovelhas no meio de lobos. Jesus estava dizendo aos apóstolos que quando eles saíssem representando o seu nome, o mundo não os receberia bem. Jesus pediu deles um alto nível de comprometimento, porque ele sabia que todos aqueles discípulos morreriam por causa do seu nome. E se eles não tivessem esse alto grau de comprometimento, eles não iriam durar muito tempo. Jesus sabia o que eles teriam que enfrentar por causa dele. Jesus instruiu seus apóstolos a serem criteriosos nos seus ministérios e para não jogarem pérolas aos porcos. Quando entrassem numa casa levando dentro de si o Espírito Santo e o seu poder e carisma, não deveriam ministrar esse carisma para qualquer um, não importando como tinham sido recebidos. Se houvesse fome espiritual e boa receptividade, então eles deveriam orar pela paz e pelo poder do Espírito Santo sobre aquela casa. No entanto, se não houvesse uma boa resposta, eles deveriam sacudir o pó de suas sandálias e continuar em outra casa. No livro de Atos observamos que a primeira igreja plantada na Europa pelo apóstolo Paulo começou na casa de uma mulher vendedora de púrpuras chamada Lídia. Provavelmente ela vendia púrpuras para pessoas da realeza. Talvez fosse até uma costureira para a família real. Paulo pretendia ir para a Ásia, mas o Espírito o advertiu a ir para a Europa e não para a Ásia. Hoje há centenas de catedrais na Europa, mas a primeira casa de adoração surgiu exatamente na casa de uma mulher. Enquanto Paulo pregava junto a um rio, numa reunião, Deus abriu o coração de Lídia e ela acabou abrindo a casa também. Lídia achava que era uma honra e um privilégio ter Paulo ensinando a palavra de Deus em sua casa. Foi assim que surgiu a primeira igreja na Europa. No comissionamento dos apóstolos, Jesus ensinou por meio de uma metáfora e disse que eles eram como uma substância dentro de um vaso. Imagine um copo quase cheio de água.
A água representa a sua vida. Todos nós temos vida dentro de vasos terrenos. Jesus falou 4 coisas a respeito da vida que existe dentro dos vasos terrenos. Primeiro, Jesus disse que não podemos controlar o tempo de nossa vida. Temos um número certo de anos para viver e não temos como impedir que, num determinado momento, essa vida saia desse vaso terreno. Em segundo lugar, Jesus disse aos apóstolos que você pode ter certo controle sobre como o vaso perde o seu conteúdo, sobre como a vida é drenada para fora do vaso. No Velho Testamento, em 2 Samuel 14:14, a gente lê o seguinte: que teremos que morrer um dia. É tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Lamento por aqueles que tenham 89, 91 anos e ainda estão procurando o propósito e o significado da vida. A vida passou e eles não podem mais voltar atrás. Quando Jesus comissionou os apóstolos, ele disse que você pode optar por isso, por simplesmente ver sua vida passar, sem um objetivo, sem poder reavê-la novamente. Jesus continuou dizendo que havia outra opção. Você pode usar sua vida erroneamente. Esse foi o pecado de Esaú, que vendeu seu direito de primogênito em troca de um prato de sopa. Há muitas pessoas que investem suas vidas na empresa, por exemplo. Muitas empresas não se importam com a vida familiar de seus executivos e funcionários e exigem dedicação completa ao serviço. Muitos jovens entregam-se assim ao trabalho. Jesus afirma que essa é uma das suas opções. Você pode deliberadamente colocar toda a sua vida num propósito errado. Esse é o chamado pecado de Esaú. Como Esaú, esses jovens um dia vão chorar e lamentar que não se tornaram no homem que Deus queria que eles fossem. Leia Gênesis 27:34 para conferir o que aconteceu a Esaú. Mas existe ainda uma quarta opção. Jesus disse que eles poderiam sacrificar suas vidas por Deus, pelo reino de Deus e por Ele próprio. Venham a mim, eu mostrarei onde usar suas vidas. Jesus comissionou seus apóstolos para abraçarem a missão missionária de cada um e para implementar a visão dele. Eles iriam sacrificar suas vidas em favor do reino de Deus e do Evangelho, para o qual eles foram comissionados a pregar. Jesus estava sempre ensinando esses 12 homens. A maioria dos seus sermões foi dirigida aos discípulos e não à massa da população. Vimos isso com o Sermão da Montanha, no primeiro retiro espiritual, dirigido aos discípulos. O último sermão de Jesus no Monte das Oliveiras foi feito em resposta a todas as dúvidas dos discípulos. Na última Santa Ceia, só os apóstolos estavam presentes. Jesus pregou seu sermão mais longo para apenas 11 homens, porque Judas já tinha saído para traí-lo. Confira isso no Evangelho de João, capítulos 13, 14, 15 e 16. Os discursos mais importantes de Jesus não foram para as massas, mas foram para os discípulos. Jesus os estava treinando e preparando. A maioria das nossas aulas é dada numa sala de aula com quadro e cadeiras. Como vimos em Mateus 6, Jesus não ensinava assim. Ele tinha todo mundo como sala de aula. Por onde ele passava com seus discípulos, independente do tipo de cenário, ali estava a sala de aula para os seus apóstolos. No capítulo 4 do Evangelho de Marcos, por exemplo, lemos um exemplo para essa situação. Jesus mandou que os apóstolos atravessassem o mar da Galileia, de mais ou menos 10 quilômetros de extensão e uns 6 quilômetros de largura. Talvez muitos de vocês já tenham visitado esse local e presenciado a mudança que uma tempestade provoca ali, transformando em um segundo o mar, que estava tranquilo e bonito, em um mar agitado e com fortes ventos. Jesus ordenou que eles atravessassem o mar e os acompanhou na popa do barco, tirando uma soneca. Enquanto eles atravessavam o mar da Galileia, uma dessas tempestades chegou. Lemos que a tempestade era muito forte, formando ondas altas que se quebravam em cima do barco, quase o levando a sucumbir. Jesus estava dormindo, com a cabeça descansando sobre um travesseiro, e eles, apavorados, o acordaram e gritaram: "Mestre, mestre, não te importas que morramos?" Jesus então repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquiete-se, acalme-se."
e perguntou aos apóstolos: por que vocês estão com tanto medo, hein? Ainda não têm fé? Eles ficaram apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Viram? Essa foi a aula que Jesus deu sobre fé. Nessa breve história, temos primeiro uma grande tempestade e depois uma grande calmaria. Entre a tempestade e a calmaria existe uma grande solução. Essa tempestade representa as tempestades que enfrentamos em nossa vida. Como explicar o mal que às vezes nos abate? Você acha que Jesus sabia que a tempestade viria? Ele podia controlar o tempo. Ele não apenas sabia como poderia ter feito algo para impedir. Você acha que Jesus permitiu que a chuva acontecesse? O barco estava sendo inundado pela água e ia acabar afundando. Eles foram desesperados acordar Jesus e disseram: o Senhor não liga se nós afundarmos. E ele respondeu: com o que aconteceu com a fé de vocês? Por que estão com tanto medo, hein? Jesus estava dizendo que ele é Emanuel, Deus conosco. Se eles acreditavam que Jesus era Deus e Deus com eles naquele barquinho, então como puderam achar que todos iriam afundar, inclusive Jesus? Eles ainda tinham um caminho de fé a percorrer. O propósito dessa experiência para ensiná-los sobre a fé era fazê-los crescer na fé e conduzi-los na jornada da fé. Esse era o estilo de ensino de Jesus e essa foi a aula sobre fé. Sem giz, nem quadro negro, só uma tempestade. E no meio da tempestade Jesus deu uma aula sobre fé. Ele estava tentando fazer com que eles tivessem consciência de que ele estava no barco com eles e também fazê-los crescer em fé. Podemos ilustrar comunhão com a figura de duas pessoas no mesmo barco. O que é que faz você ter comunhão com alguém? É exatamente duas pessoas no mesmo barco. Você não está sozinho, alguém está com você. E por isso você conta com alguém que pega no remo, começa a remar e o ajuda. O conceito que pode mudar a sua vida é saber que você pode ter comunhão com Jesus Cristo. Você crê que é possível que Jesus Cristo esteja no mesmo barco com você? Será que faz alguma diferença se Jesus está no barco com você? Claro que sim, faz toda a diferença do mundo. É clara a aplicação que fazemos dessa história. Qual foi a última vez que você passou por uma tempestade? Jesus afirmou que todos passam por tempestades. Você está lembrado do texto de Mateus 7? Sobre as duas casas e a chuva. Uma casa cai com a chuva e a outra fica firme. Todos enfrentam tempestades. A vida é assim. A vida é feita de tempestades. Na última vez que você passou por uma tempestade, você se lembrou que Jesus está no barco com você? Você se lembrou de crer que, se Ele está no barco com você, pode até parecer que você vai afundar, mas você não afunda. Se Ele está com você, você não vai afundar. Você vai se lembrar disso da próxima vez que passar por uma tempestade? A tempestade atinge sempre o nosso lado cego. Nós temos a tendência de esquecer que Ele está no barco conosco. Começamos a reagir como os apóstolos e a achar que vamos afundar. Corremos para Jesus e dizemos: o Senhor nem se importa. É claro que Ele se importa. Jesus gosta de nos perguntar bem no meio da tempestade: por que é que você está com medo? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Estou convencido de que o Senhor está comigo e não terei medo de nada. Jesus faz o melhor por você. Por hoje temos que ficar por aqui. Não esqueça, se programe para o próximo encontro com uma palavra. Há algo muito importante para você. Até lá, então. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.